Olá, pessoal! Para quem está na batalha dos concursos, a Lei 6.425/72 é um daqueles temas que a gente sabe que vai cair. Por isso, aqui no Legislação de Elite, a gente preparou material para decodificar de vez os artigos 30 e 31. O nosso foco é ir direto naqueles detalhes que fazem toda a diferença para a aprovação. Bom, o nosso caminho aqui é bem claro, tá? A gente começa pelos fundamentos, depois mergulha nas transgressões que mais aparecem em prova, monta uma estratégia com macetes, aplica tudo em casos práticos e, para fechar com chave de ouro, a gente desarma as pegadinhas mais batidas. Vamos nessa? Então vamos começar pelo começo, construindo uma base bem forte. Entender a diferença clara entre o que é um dever e o que é uma transgressão é o primeiro grande passo. Sem isso, fica muito difícil avançar no resto, né? A lógica aqui é bem simples, na verdade. Pensa assim, o artigo 30 desenha o comportamento ideal, sabe? Aquilo que se espera do servidor. Aí vem o artigo 31 e mostra o que acontece quando essa expectativa não é atendida. Um é a regra do jogo, o outro é a falta. Olha, memorizar a literalidade da lei é importantíssimo. E essa frase especificamente sobre o sacrifício da própria vida, ela não está ali à toa, não. Ela mostra o nível de dedicação que a função exige e, claro, é uma das frases preferidas das bancas para testar quem está realmente atento aos detalhes. Esses aqui são os verdadeiros pilares de conduta que estão lá no artigo 30. Cada um desses pontos pode ser, e muitas vezes é, o ponto central de uma questão de prova. Dominar isso aqui é simplesmente essencial. Certo? Agora a gente entra na parte que realmente pode definir a aprovação. Vamos olhar de perto para aquelas transgressões que as bancas adoram usar como armadilha, focando justamente nos detalhes que costumam derrubar quem está mais desatento. Agora olha que interessante este slide e prestem muita atenção. É aqui que as bancas gostam de confundir todo mundo, trocando os alvos e os verbos. Percebam a diferença. Quando o alvo são as autoridades, a proibição é de apreço ou desapreço. Já quando o assunto são atos da administração, a palavra-chave é protesto. Essa distinção é ouro na hora da prova. Essa é a regra de ouro para manifestações sobre autoridades. É isso. A lei proíbe tanto o elogio público quanto a crítica. A postura tem que ser de total neutralidade. Não é uma escolha, é uma obrigação funcional. Aqui temos outras transgressões que são muito importantes. Além da acumulação ilícita e da quebra de sigilo, que são mais conhecidas, notem bem o último item: provocar animosidade. O ponto-chave é que criar um clima ruim entre os colegas, mesmo que de forma sutil, velada, é uma falta gravíssima que pode levar à demissão. A lei se preocupa muito com a coesão da equipe. Ok, entender a lei é uma parte. Agora, saber como aplicar esse conhecimento sobre a pressão do relógio, isso é outro jogo. Então, vamos montar uma estratégia prática para garantir o acerto na hora do vamos ver. Seguir esses passos é um jeito de evitar o pânico e analisar a questão de forma metódica, sabe? Garante que nenhum detalhe passe batido e aumenta muito a chance de marcar a alternativa correta. E para fixar de vez, nada melhor que os bons e velhos macetes. Pensem neles como atalhos mentais. Eles ajudam a lembrar dos termos exatos da lei bem na hora da prova, quando cada segundo conta. Beleza, chegou a hora de colocar essa nossa estrutura para trabalhar. Vamos aplicar tudo o que vimos em alguns casos práticos, bem no estilo do que pode aparecer na prova. Olha só, o caso 1 é sobre indispor funcionários, ou seja, provocar animosidade, o que é um ataque direto à hierarquia. Já o caso 2 é a quebra de sigilo clássica, ao divulgar uma informação que não podia. Reparem que, apesar de serem coisas diferentes, as duas condutas são consideradas gravíssimas. E esses casos práticos nos trazem direto para a parte final, que talvez seja a mais estratégica da nossa preparação: identificar e saber como desmontar aquelas armadilhas clássicas que os examinadores adoram colocar na prova. Essa aqui é uma pegadinha clássica, gente. Ela testa se o conhecimento vai além da superfície. A compatibilidade de horários parece uma coisa tão lógica, né? Mas será que para a lei isso é o que importa? E a resposta é não. O ponto crucial aqui é que a compatibilidade de horários é irrelevante. O que manda é se existe ou não uma exceção escrita na lei. Se não tem exceção prevista, a acumulação é ilícita e ponto final. Aqui vai outra armadilha muito comum. O examinador tenta limitar o alcance da regra para ver se o candidato leu a lei com atenção ou se só tem uma ideia geral do assunto. E, de novo, errado. A lei é bem mais ampla.
A proibição vale para atos da administração pública em geral, não só da própria instituição do policial. É um detalhezinho que muda completamente o sentido da questão e decide o acerto ou o erro. E essa última questão nos deixa com uma reflexão importante, né? O fato de a animosidade velada, ou seja, a escondida, ser punível, mostra que a lei não se preocupa só com atos abertos, mas com a manutenção de um ambiente de trabalho saudável, coeso e hierárquico. É um detalhe que diz muito sobre o espírito da norma. Bom, pessoal, agradecemos por terem acompanhado esta análise do Legislação de Elite. Lembrem-se sempre que a atenção a esses detalhes é o que constrói a aprovação. Bons estudos!